de maneira bastante efetiva, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos dentro do projeto RH. Nós estamos trabalhando, então, agora recursos humanos e dentro dos recursos humanos estamos construindo aí novas realidades, né? Deixa aí no chat como você chega para o ano. Defina aí uma palavra, como você chega aí para o ano, qual é o seu sentimento, como que você chega para este novo ano de 2021. Boa noite a todos, feliz ano novo, feliz 2021 para todos vocês. Muito bom poder estar aqui com vocês. Né? No nosso último encontro, nós pudemos trabalhar algumas estruturas relativas a empregado e empregador. Então, vimos de maneira direta, né, várias questões a respeito de definição. O que a legislação diz sobre empregado, sobre empregador. E por que isso é importante? Né? Porque definir o empregado e empregador é importante. Porque a legislação trabalhista, ela é um conjunto de regras aplicadas somente ao empregado e ao empregador. Então, é possível, e às vezes nós vamos encontrar trabalho, nós vamos encontrar pagamento, mas nós não vamos encontrar relação de emprego. Por quê? Para que nós tenhamos relação de emprego, é preciso, nos termos da CLT, artigo 2º e artigo 3º, que, primeiro, o empregador, ele estabeleça uma relação de direção da prestação de serviço, admissão e pagamento de salário. Por sua vez, né, o empregado, pessoa física, não é, que presta serviço de maneira não eventual, tem a subordinação, aguarda ordens, cumpre ordens sobre, evidentemente, recebendo, esperando aí receber o salário, que é a contraprestação, que é o valor pago pela prestação de serviço do empregado. Então, essa relação é relação de emprego. De outro lado, se nós encontrarmos essas características, né, e não encontrarmos processo de admissão, formalização, dentre outras situações, caracteriza a relação de emprego de maneira direta. Né? Então, não é preciso estar caracterizado tudo por um processo de admissão. A CLT, ela sempre deve ser interpretada em favor do empregado. Então, por isso que, se houver essa relação, presta o serviço de maneira não eventual, receba o salário, aguardo ordens, mas não há formalização, a própria CLT entende que isso é relação de trabalho e emprego. Pensando nisso, nós vamos avançar. Estou aí fechando o capítulo primeiro aí com vocês, dessa trilha de estudos dentro de RH. E antes de propriamente falar de processo de admissão, eu quero trazer aqui algumas realidades para que eu e você tenhamos aí um ponto de debate nessa noite. Então, separei aqui 3 pontos para que eu e você avancemos nessa questão da relação de emprego, de formalização e de atividade, como funciona essas atividades. Então, separei aqui 2 atividades para que nós olhemos e nós pensemos no processo de admissão dessas 2 atividades. Trabalho ou home office.
que permite ao empregado prestar serviço de casa ou de qualquer outro lugar fora da empresa. Essa relação de emprego acaba de ser regulamentada pela reforma trabalhista. Antes não havia lei específica sobre isso, agora tem. E é sobre esse assunto que vamos falar hoje no TRT na Rua. Quem faz teletrabalho precisa cumprir uma jornada mesmo fora da empresa? Acho que precisa. Sim, vai ser preciso cumprir essa jornada de trabalho, né? E ter um controle da empresa com o teletrabalhador, né? A empresa pode exigir que o empregado que faz teletrabalho compareça vez ou outra presencialmente? Bom, nesse caso, aí eu acho que já depende de caso a caso, de cada pessoa, né? Tem que aparecer, né? Pra ver como tá indo os fatos, né? Não há jornada de trabalho para quem presta serviço à distância. O controle do empregador será feito por tarefa e não por horário. É obrigatório um contrato por escrito com todas as atividades que serão desempenhadas pelo empregado. No contrato, devem constar também os gastos como luz, telefone, internet e a forma como será feito o reembolso pelo empregador. Outro detalhe é que a empresa pode exigir que o empregado compareça às dependências para realizar atividades específicas. Eu gostaria de saber se o empregador ele pode ir na residência do empregado, no caso do teletrabalhador, para verificar o local de trabalho dele. Então, Pamela, só se o empregado permitir que o empregador adentre. O empregador não pode invadir a residência, que é inviolável, alguém adentrar lá dentro só com autorização do próprio empregado ou autorização judicial. Eu gostaria de saber de quem é a responsabilidade da aquisição do equipamento, manutenção do trabalhador. Bom, Edmilson, a responsabilidade, os riscos do empreendimento são sempre do empregador. O empregador é que tem que fornecer todos os meios para que o empregado consiga realizar suas atividades laborativas de uma forma adequada. Qualquer peça, internet, computador que tenha que ser adquirido, a responsabilidade por essa aquisição é do empregador. Eu gostaria de saber se o empregador pode praticar condições de salário e benefícios diferentes entre o trabalhador presencial e o trabalhador remoto ou teletrabalhador. Então, Volney, a princípio, a regra geral é que não pode haver distinção entre o trabalho feito à distância, o teletrabalho, e aquele feito dentro das dependências da empresa. Porém, como houve alteração também do artigo 461 da CLT, que fala de equiparação salarial, essa alteração permite que o empregador promova por merecimento o trabalhador que ele pretender dar a promoção. Não tem mais o critério que havia antes de alternâncias entre promoção por merecimento e promoção por antiguidade. Então, a critério do empregador, se ele achar que aquele trabalhador presencial, aquele que está no dia a dia com ele, merece mais, ele pode dar um aumento salarial, uma promoção para este. E na hora de fazer a comparação, na hora de chegar isso no Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai ficar um pouco amarrado à nova redação do artigo 461. Quer saber mais sobre outras mudanças com a reforma trabalhista? Se inscreva em nossos canais de vídeo no YouTube. No site do TRT da 2ª Região, você também tem acesso a leis e decretos sobre vários temas. O nosso trabalho por aqui já terminou. Agora é hora de voltar para o tribunal. A Lei Federal 12.009 de 2009 regulamenta a profissão de motoboys. Mas será que a categoria conhece seus direitos e deveres? Viemos à Praça da República, no centro de São Paulo, perguntar a eles. O TRT na Rua começa agora.
Você sabia que a profissão de motoboy foi regulamentada? Soube, tem algum tempo já. Eu tenho dúvidas ainda. Trabalho há 7 anos registrado na categoria, né? Então veio para somar bastante. Queria saber se ele não trabalha registrado, se caso ele sofra um acidente, quem cobriria o dano, né? A própria lei que regulamenta a profissão do motoboy estabelece que a empresa que contrata, que deveria assinar a carteira, ou mesmo que ela não registre a carteira, ela é responsável pelos danos causados a esse motoboy, inclusive responsável pelos danos a terceiros. Normalmente, a empresa que contratou só o serviço de entrega, aquela empresa que só fez o contrato pedindo para entregar num determinado lugar ou para transportar uma determinada pessoa, essa empresa normalmente não é responsabilizada. Entre os deveres da profissão estão ter 21 anos ou mais, pelo menos 2 anos de habilitação na categoria, ser aprovado em curso especializado. Além dos direitos trabalhistas previstos na CLT, os motoboys também recebem o adicional de periculosidade de 30%. A portaria do Ministério do Trabalho estipulou 4 situações em que a pessoa não recebe o adicional. Uma delas é quando o empregado usa a moto não para trabalhar, mas sim para ir e para voltar ao trabalho. Quem usa bicicleta para poder trabalhar, ao invés de fazer, por exemplo, uma entrega de moto, faz de bicicleta, também não ganha o adicional. O terceiro caso que a gente tem é o caso daquela pessoa que anda de moto ou motocicleta, a motoneta, dentro de um local privado. E por fim, se você só vez ou outra, eventualmente, que você usa a moto no trabalho, ou então mesmo que você faça isso com uma frequência, mas por um tempo muito curto, você também não recebe o adicional. Tirando esses 4 casos, se a pessoa trabalha com moto ou motoneta, ela tem direito ao adicional de 30% sobre o salário. No próximo episódio, falaremos sobre os direitos dos estagiários. Até lá! E aí, Luciano, tudo ok? Ficou ótimo. No TRT na Rua de hoje, nós vamos falar de uma categoria que faz a cabeça de muita gente: os cabeleireiros. A chamada Lei do Salão Parceiro, que começou a valer no começo do ano, trouxe muitas dúvidas sobre esses e outros profissionais que também trabalham em salões de beleza. Para não ficar nenhuma ponta de dúvida sobre esse assunto, confira agora o novo episódio do TRT na Rua. Você já ouviu falar na Lei do Salão Parceiro? Ouvi sim. Ainda não. Sim, já ouvi falar. Não. A Lei do Salão Parceiro é para os seguintes profissionais: cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador. Agora eles podem ser contratados como pessoa jurídica, por exemplo, como MEI, microempreendedor individual. Não é mais obrigatória a contratação apenas pelo regime da CLT. O profissional parceiro será autônomo, utiliza a estrutura do salão para prestar serviço, mas não terá vínculo de emprego ou de sociedade com o salão parceiro. Em que situação essa parceria pode passar a caracterizar vínculo trabalhista e o dono de salão ter que pagar direitos trabalhistas para o profissional parceiro? O que a lei conta, efetivamente, é com 2 situações. Caso não haja o contrato escrito, previsto no artigo 1º-C, e caso o profissional desempenhe atividades alheias ao objeto da sua contratação. O que isso quer dizer? Quando um cabeleireiro se envolva na administração financeira, no caixa do salão, propriamente dito. Isso faz com que haja um desvirtuamento do contrato de parceria. Mas é preciso ter em mente que não é exclusividade dessas 2 hipóteses. Que sempre que há requisitos do vínculo empregatício, trabalho subordinado, trabalho habitual, aqueles requisitos farão com que esse contrato de parceria possa ser considerado um vínculo empregatício. É obrigatório um contrato de parceria por escrito com as seguintes condições: o percentual de valores que ficará retido pelo salão parceiro
sobre os serviços prestados pelo profissional parceiro. Isso inclui recolhimento de tributos e contribuições sociais e previdenciárias, a periodicidade do pagamento do profissional parceiro. O contrato pode ser encerrado, mas com aviso prévio de, no mínimo, 30 dias. Qual é a porcentagem para mais ou para menos que o profissional deve receber por cada corte de cabelo ou barba que ele faça? Leonardo, você traz na sua questão um dos aspectos que a nossa lei deixou de ser clara onde precisava. A lei não traz especificamente os percentuais de retenção, talvez mínimos, talvez máximos, um patamar que fosse aplicável. O que a lei diz exatamente é que precisa haver um contrato escrito e que precisa haver estipulação disso, ou seja, é preciso que seja expresso na relação contratual das partes essa fixação do percentual, mas a lei não estabeleceu o percentual máximo nem o percentual mínimo. E aí, gostou da matéria? Então se inscreva em nossos canais de vídeos no YouTube para Muito bem, queridos alunos. Então, olha só, trouxe aqui 3 profissões para que a gente então possa concluir com bastante efetividade a nossa gestão do capítulo 1, que é o que fala da relação de trabalho, das leis trabalhistas. Não é? Por quê? O aspecto da subordinação, da prestação de serviço, do pagamento, né, do empregador assumir os riscos da atividade econômica ou são as situações que caracterizam a relação de emprego. Então, o que diz lá o nosso artigo 2º? Empregador é empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e mantém a direção da prestação individual de serviço. Parágrafo único desse artigo diz que equiparam-se para fins de efeito de aplicação da legislação trabalhista, equiparam-se nos termos do artigo 2º, profissionais liberais, instituições de beneficência, associações, dentre outros. Então, essa definição, assumir os riscos da atividade econômica, na profissão do teletrabalho, que é uma profissão que foi regulamentada na reforma trabalhista, a Lei 3.467 de 2017. Até então, a gente não tinha regulamentação. E aí é uma coisa que eu chamo a sua atenção. Nós temos a legislação trabalhista ofertando os parâmetros de legalidade, mas nós temos uma sociedade que avança culturalmente, socialmente. Por isso que surgem novas discussões, novas profissões e necessidade de legislação complementar. Então, nós vimos que o teletrabalho, até 2017, nós não tínhamos nenhuma legislação que regulamentasse essa relação. E é uma coisa muito nova. Então, e é algo que certamente nós teremos um maior volume. Na minha opinião, a pandemia ensinou aí em alguns segmentos que vale a pena teletrabalho do que uma prestação de serviço presencial. Então, é preciso cada vez mais observarmos, vocês operadores de RH, observar o que são trabalhistas a respeito do teletrabalho, que é chamado teletrabalho, né, porque a legislação trabalhista trouxe o capítulo especial só para falar do teletrabalho, né? Então, o home office, como é popularmente difundido. Então, é preciso observar. Eu cito aqui 3 características do teletrabalho que são importantes. A primeira é que não há jornada de trabalho controlada. Então, quem trabalha em home office não tem controle de jornada, até por várias questões. Uma delas é que ele não está no local, o local de trabalho dele não é o local da empresa. Então, ele não precisa registrar, ponto. Ele não precisa registrar, olha, comecei o trabalho 6h30. Por quê? Ele não é controlado por jornada. O teletrabalho será controlado por tarefa. Então, ele tem tarefas para cumprir, né? Então,
O controle dele é por tarefa, não é por jornada. E essa é uma característica muito interessante. Por quê? Se não há controle de jornada e a minha relação tem que ser por tarefa, eu posso fazer a tarefa a hora que eu quiser. Não é mesmo? Eu tenho que fazer a tarefa, meu regime é de teletrabalho, eu posso fazer de manhã, posso fazer à noite, posso fazer na praia, posso fazer onde eu quiser, porque eu só preciso cumprir a tarefa. Segunda característica que eu destaco aqui do teletrabalho, que tem que ter um contrato especial com todos esses detalhes. Por quê? Tem que estar lá no papel quais são as tarefas que vão ser desempenhadas. Então, olha, o funcionário do teletrabalho terá que cumprir determinada tarefa X. E terceira característica que eu gostaria de destacar a respeito do teletrabalho é que todo equipamento necessário à atividade remota, online ou de teletrabalho, incluindo custos com energia elétrica, é de responsabilidade do empregador. Por quê? Pelo princípio de empregador nos termos da CLT. O empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica. Maravilha! Teletrabalho nós trouxemos. Trouxemos também motoboy, que foi talvez uma das grandes profissões de crescimento nessa pandemia. O que tem de moto passando aqui perto de casa, na minha rua, aumentou muito, né? E, por via de regra, bem barulhentas, por sinal. Mas, acabou de passar uma. Não foi combinado. Não foi combinado. Mas aumentou o número de motoboys. Que interessante. A profissão de motoboy, ela não foi regulamentada nessa reforma trabalhista de 2017. Regulamentada em 2009. Só que poucos conhecem a legislação do motoboy. O motoboy é um profissional regulamentado. Então, cabe a ele processo de admissão, cabe ao motoboy fazer curso especial. Um motoboy não pode ter 18 anos, mesmo se ele tiver habilitação, é só a partir de 21 anos. Né? Então, há uma regra, há uma lei complementar, não é? Para que o motoboy possa exercer a sua atividade profissional com base numa legislação trabalhista. Uma lei complementar que complementa a legislação trabalhista. De fato, é impossível para o legislador trabalhista prever todas as profissões que poderiam surgir no futuro, não é mesmo? As relações vão surgindo, a tecnologia avançando, as relações mudando, e vão surgindo novos profissionais. E aí, a legislação ela vai ao encontro dessa relação de trabalho. Eu cito aqui duas características a respeito da profissão. Primeiro, a idade mínima e o curso especial. O motoboy ele não pode só ter carta de habilitação para moto. Eu, particularmente, tenho habilitação para moto e para carro, né? Famosa habilitação classe AB. Mas eu não posso ser motoboy. Por quê? Porque eu não tenho curso de especialização em motoboy. Tem que fazer um curso. Segunda característica, a idade mínima para ser profissional motoboy precisa ter 21 anos ou mais. Menos que 21 anos não pode. E terceira característica que eu cito da lei do motoboy é que o motoboy tem direito a adicional de periculosidade de no mínimo 30%. Calma, de fato nós vamos estudar remuneração, né? E nós vamos estudar todos os adicionais, né? Eu vou voltar a falar desse percentual. Mas aqui, como nosso assunto é relação de trabalho e suas características, eu queria destacar esses 3 pontos da legislação do motoboy. E, por fim, na nossa região de Araraquara, eu tenho alunos aqui, tem alunos de várias cidades, mas em Araraquara, antes da pandemia, assim, houve um boom de salões de cabelo, de barba. Não sei se você observou,
esse crescimento, mas um crescimento exponencial. Vi vários salões surgirem. Mas eu diria que 90% deles não regulamentados, de acordo com a legislação do salão parceiro, que é a legislação que traz uma característica muito interessante. E aqui nessa nossa reta final, eu estou chegando no final, eu gostaria de frisar essa característica. A legislação do salão parceiro permite que tenha relação de emprego, mas seja uma relação de parceria. Então, ela exclui relação de emprego e traz uma nova relação, que é de parceria. Então, vamos imaginar a legislação do salão parceiro, eu sou o dono do salão e eu tenho pessoas, tenho um cabeleireiro, uma manicure, uma pedicure, né? Manicure, eu acho que é a mesma coisa, né? Eu tenho lá um barbeiro que faz barba, e esses não são meus funcionários. Legislação do salão parceiro. Salão parceiro, perdão. Eles são meus parceiros. Inclusive, eles, para uma melhor regulamentação, precisarão o quê? Constituir-se em empresa. Eles precisarão se constituir em empresas. Ou não é obrigatório. Mas a constituição, como microempresários individuais, é mais favorável para o cabeleireiro, para o barbeiro, nessa situação. Não é? Então, essa característica é muito importante. Não é? Cito, segunda característica da legislação. Nunca haverá relação de emprego se o contrato firmado for cumprido. Então, tem que ter um contrato específico e por escrito. Não é? Tem que ser por escrito também. Falando da parceria. Olha, tem aqui o Nivaldo, ele faz barba assim, assado, usa esse equipamento, não é? A cada barba que ele fizer, inclusive, eu tenho um percentual sobre isso. É interessante notar, eu não quero aqui citar nomes, mas eu frequentava um salão que alguns anos atrás, aqui na região de Araraquara, foi um dos pioneiros nessa questão de salões temáticos. Era um salão bem interessante, temático, tinha lá uma mesa de bilhar, etc, etc. E foi um dos pioneiros. E é um local grande, muitos parceiros, e depois, eu falando com esse profissional, ele falou, puxa, tive que fechar, tive que demitir todo mundo, fui processado. Por que ele foi processado? Porque ele não tinha contrato de salão parceiro. Então, por não ter contrato, não ter esse contrato escrito, todas as pessoas que estavam lá falaram, ele é o meu patrão. E conseguiram, porque bastou provar o quê? Subordinação, dependência. Ele me pagava. Quem pagava? Ele que me pagava. E, mais do que isso, o juiz olhou, cadê a legislação, cadê o contrato deles, dos seus parceiros? Não tem. Não tem? Então eles são todos seus empregados. E com isso eu fecho aqui nosso primeiro encontro. Para que nós tenhamos claramente o desafio do RH, que é acompanhar as relações à medida que elas crescem, modificam. E o legislador, ele sempre vai criar uma lei, mas depois da situação já cumprida. Então, não basta ter trabalho, não basta ter salário. É preciso ter legislação. É preciso seguir aquilo que a lei diz. Senão, pode incorrer aí em dificuldades, em problemas, em situações aí que podem trazer grande prejuízo para o empresário. Né? Então, vocês fiquem atentos a essa questão. Eu vou passar já para perguntas, mas antes eu quero anunciar aqui o nosso próximo encontro, que está fantástico. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar o processo de admissão.
E ao trabalhar o processo de admissão, vou fazer uma citação do artigo 11, né? E vou fazer uma referência também à Convenção Coletiva de Trabalho, né? Você já ouviu falar de Convenção Coletiva de Trabalho? Vou falar um pouquinho no nosso próximo encontro aí, fazendo essa transição aí, capítulo 1 para capítulo 2. Quero abrir aqui para as perguntas, dúvidas e observações, queridos alunos. Se alguém tiver. Oi, Nivaldo, boa noite, tudo bem? Ô, Nivaldo, eu não sei se a minha pergunta vai se encaixar no tema, mas os direitos trabalhistas desses profissionais são iguais dos profissionais registrados? Boa pergunta. Você está se referindo a... a gente citou 3 categorias, né? O teletrabalho, o motoboy e o do salão parceiro. Sim. Aí eu posso responder citando os 3. O profissional do teletrabalho tem os mesmos direitos trabalhistas, no que diz respeito a recebimento de salário, um processo de admissão. Só que, qual que é a característica dele diferente? O local onde ele cumpre o trabalho e a falta de controle de jornada. Ele não tem controle de jornada. Então, ele tem características que tornam ele um trabalhador diferente. Inclusive, a questão de salário, né? Até vamos, ele não pode receber menos do que alguém que vai trabalhar presencialmente, né? O salário tem que ser ali. O motoboy também, ele tem todos os direitos trabalhistas aí resguardados. Processo de admissão, o seu fundo de garantia recolhido, a previdenciária. Só que ele precisa de um contrato, ele precisa seguir a legislação do motoboy. Senão, ele vira um trabalhador autônomo, que é prejudicial para ele. Prestador de serviço. Exato. Que é o caso de quem está na legislação do salão parceiro. Quem está no salão parceiro, ele é autônomo ou é um microempresário individual. Empregado ele não será nunca. Né? E o exemplo... Entendi. Por que eu dei um exemplo aqui do que aconteceu real? Porque o empresário, infelizmente, não estava regulamentado com a legislação do salão parceiro. E aí, o que a lei interpreta? Favorável ao empregado. Opa, não tem contrato de salão parceiro? Então, vocês todos são considerados empregados. Obrigada. Por nada. Mais alguém gostaria